Boa tarde. Boa tarde. Dá pra enxergar? Hoje é dia 26 de maio de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 6º ano do ensino fundamental dos anos finais. E os alunos que estão presentes hoje são eles: o Isaac, a Jamília, a Natiene, a Tayla, o Rafael, o Antônio e o Vinícius. Maria Eduarda, desculpe, eu confundi. Desculpe confundir aqui, tá bem na sequência que sempre ficava, né? Então a Maria Eduarda, e não a, eu falei Natiene, né? Natiene que faltou. E a nossa aula de hoje é a aula número 5 do material digital do nivelamento do segundo bimestre, certo? O material é fornecido, é elaborado pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. A aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke, onde quando o aluno falta, ele deve assistir para poder colocar o seu conhecimento em dia. E o aluno também, quando está na sala de aula e mesmo assim ainda ficou com alguma dificuldade no aprendizado, ele tem a oportunidade de assistir novamente e entender melhor o que está acontecendo na aula, tá? É que às vezes tem aluno que fica meio cochilando aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alunos. Amém. Deus abençoe também. Aí, ó. Conteúdo. Múltiplos e divisores de um número natural. Critério de divisibilidade. Que palavrão. O que quer dizer divisibilidade? Ela vem de mais, menos, vezes ou dividir? Dividir, o próprio nome já fala. Objetivos da aula de hoje. Estabelecer relações entre números e verificar critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 6, 9, 10, 100 e 1000. Resolver situações problema que envolvam critérios de divisibilidade. Para começar, vimos no bimestre anterior o que são critérios de divisibilidade. No decorrer desta aula, iremos realizar algumas atividades para lembrarmos de alguns critérios de divisibilidade nos números naturais. Lembre-se que, para sabermos se o número é natural, se o número natural é divisível por outro, basta verificar o resto da divisão, né? É igual a zero. Se o resto da divisão for igual a zero, ele é divisível. Se o resto não for igual a zero, não é divisível. Esses critérios de divisibilidade nos ajudam a descobrir se um número natural é divisível por outro, sem precisarmos efetuar o cálculo. Então vamos lá? Foco no conteúdo. Observe os números no quadro. Tá vendo esse quadro aí que tem um monte de números? Sim. Então observe os números no quadro a seguir e identifique quais são os divisíveis por 2. Sem efetuar cálculo, não é para nós calcular, tá? Escreva qual critério você utilizou para indicá-los. Vou apertar pause aqui, copia no caderno de vocês só o número que você acha que é divisível por 2. Tem que ser divisível por 2. Pode fazer continha? Não, ele fala que é sem efetuar cálculos. Tenta pensar em algum critério que dá para descobrir se ele é divisível por 2 ou não. Vou apertar pausa na gravação. Isaquinho, conta pra mim, qual número você conseguiu achar que dá pra dividir por 2? Um número só, fala. Só um? É. Dois, que número? Não, mas escolhe um. Tá bom, 4. Você achou o 4. Então, já que você achou 2, o 4, qual outro que você achou? 20. O 20. Só esses dois? Aham. Mais alguém achou algum outro número? Eu acho. Qual, Rafael? O 12. O 12. O 38. O 38. E o 16. Só? 79 também dá pra dividir por 2? Sim. Então, beleza. Vamos conferir. Só esses? Sim. Bom, como eu não podia fazer conta, eu tenho que achar um critério. E o critério é o seguinte: todo número terminado com um algarismo par
Dá para dividir por 2. 4 é par? É. Sim. Então dá para dividir por 2. 17, o 7 é par? Não. Não, então 17 é ímpar, não dá para dividir por 2. 20 é par? Sim. Sim, dá para dividir por 2. 13 é par? Não, não dá para dividir. Tem 2? 12 é par? Dá para dividir por 2. Vamos fazer a divisão aqui, ó. 4 dividido por 2 é 2. Só pensar na metade, né? 20 dividido por 2, 10. Metade de 20 é 10. 12 dividido por 2, 6. Metade de 12 é 6. 38 dividido por 2, metade de 38, 19. Dá para dividir por 2. 21 dá para dividir por 2? Não, é ímpar, não dá. 16 dá para dividir por 2? Dá. Dá. Metade de 16 é 8. 101 dá para dividir por 2? Não, por quê? Tem Porque ele é ímpar, termina com o número 1. 79 dá para dividir por 2? Não, né? Tem 2? Ele é ímpar, termina com 9. Então ele é ímpar, não dá. Então os números que dá para dividir por 2 são eles: 4, 20, 12, 38 e 16. Alguma dúvida aqui? Então vamos ver se vocês entenderam. Isaac, 50 dá para dividir por 2? 50? É. Não, dá sim. É par. 50 é par, dá para dividir por 2. Dá? 50 é par. O número que termina com 0, 2, 4, 6 ou 8, se ele terminar com um desses números aqui, ele é par e dá para dividir por 2. Jamile, 153 dá para dividir por 2? Sim. Não, é ímpar, não dá para dividir por 2. 153, não dá, é ímpar. Eu tinha 26. Maria, 68 dá para dividir por 2? Sim, porque ele é par. Tayla, 151 dá para dividir por 2? Não, porque ele é ímpar. Rafa, 42 dá para dividir por 2? Sim. Por quê? Porque ele é par. Par. Antônio, deixa eu pensar um bem facinho para você, Antônio. 1001 dá para dividir por 2? Não, por quê? Não, porque ele é ímpar, né? Termina com 1. Vini, 98 dá para dividir por 2? Dá. Por quê? Porque ele termina com 8, então ele é par. Muito bem. Olha lá. Observe os números do quadro a seguir, indique quais são divisíveis por 2, sem efetuar cálculos. Escreva qual critério você utilizou para indicá-los. Então lá, para o critério de divisibilidade por 2, você observou se o algarismo das unidades representa o número par. Então eu vou olhar sempre o último número. Se ele representar um número par, quer dizer que dá para dividir por 2. Olha lá os números: 4, 20, 12, 20, 38, 16. Só esses números é par. E só eles dá para dividir por 2. Próximo. Foco no conteúdo. Agora vamos recordar qual característica temos nos números divisíveis por 3 e divisíveis por 9. Observe os exemplos a seguir. Então, olha aqui. 78. Presta atenção o que vamos fazer aqui. Ó. Olha a regra aqui. Não é tão fácil, preciso que preste atenção. 78. Ele é múltiplo de 3? Como que eu vou descobrir? Você vai somar 7 mais 8. Você vai somar os algarismos. Quantos que deu 7 mais 8? 15. 15 é múltiplo de 3, né? Porque 3 vezes 5 não dá 15? Portanto, 78 é divisível por 3. Vamos fazer um teste aqui? Fala um número para mim, Rafael. 49. Ele é divisível por 3, será? Vamos somar. 4 mais 9 dá quantos?
14. Não. 4 mais. Dá 13. Ah, verdade. 13. Dá para dividir por 3? Não, tá abaixo do 3 não tem 13. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Então, ele não é divisível por 3. Então, 49 não é também divisível por 3. Entenderam? A gente soma as casinhas. Agora, para ver se é divisível por 9, presta atenção. 9 é múltiplo tanto de 3 quanto de 9. Então, quando você vai somar tudo e dá um número que é múltiplo de 3, ele também é divisível por 9. Por exemplo, aqui, ó, 78. Nós vimos que 78 dá 15 e 15 é múltiplo de 3. Então, ele é divisível por 3 e também por 9. Será? Vamos ver, ó. 78 dividido por 3. 2 vezes 3, 6. Sobrou 1. Abaixou 8. 3 vezes... Não, 3 vezes 9 não. Epa. Deixa eu ver na calculadora aqui o negócio. É o 6, disfarce. 3 vezes 6, 18. E a resposta foi 0. Então, 78 dividido por 3 dá 26. Se ele é divisível por 3, também ele é divisível por 9. Olha lá. 78 dividido por 9. Quem vezes 9 dá 78. Não, não é nada. Estranho. Ah, desculpe, falei a regra errada para vocês. O resultado da soma dos números tem que ser múltiplo de 9. E se ele for múltiplo de 9, ele também é múltiplo de 3. Mas não é todo número que é múltiplo de 3 que também é múltiplo de 9. Que nem aconteceu aqui, o 78 é divisível por 3, mas não é divisível por 9. Agora, se ele for divisível por 9, ele vai ser divisível por 3 também. Então, olha lá, como que faz? Pega os números, nós vimos aqui, ó. 117 é igual 1 mais 1 mais 7. Quantos que dá 1 mais 1, Isaac? 1 mais 1, 2. 2. 2 mais 7. 2 mais 7. Ou 7 mais 2. Ou 7 mais 2. Quantos que dá? Só que aí que eu sou meio difícil de lembrar. Então fala, Vinícius. 9. Muito bem. 9. Então, se ele é 9, quer dizer que ele é divisível por 9. E 9 é múltiplo de 9, né? Então, ele é divisível tanto por 9 quanto por 3. Certo? Se a soma dos valores absolutos dos algarismos de um número for um número múltiplo de 3, significa que esse número é divisível por 3. E no caso, a soma de como resultado um múltiplo de 9, temos que o número é divisível tanto por 3 quanto por 9. Aí vem uns exercícios. Vem mais uma aqui. Após relembrarmos os critérios de divisibilidade do 2, do 3 e do 9, o quadro a seguir resume mais alguns critérios vistos anteriormente. Divisibilidade por 4, presta atenção, os números cuja os dois últimos algarismos. O que é os dois últimos algarismos? Aqui, ó, 2023. Quem é os dois últimos algarismos? 23. O 23. Se os dois últimos algarismos do número for um múltiplo de 4 ou terminarem em 00, quer dizer que ele é divisível por 4. 23 é múltiplo de 4? Sim ou não? Não, Rafael? Não. Nenhum número ímpar vai ser múltiplo de um número par. Tá? Então 23 não é. Agora deixa eu perguntar outro número aqui para vocês. Quer ver? 2024 é múltiplo de 4? É.
24 é múltiplo de 4? É. Então 2024 dá para dividir por 4. E o 2000 é múltiplo de 4? Terminou com 2 zeros. Ele é múltiplo de 4. Ou seja, ele é divisível por 4. Para ser divisível por 5, ele tem uma outra regrinha. Para ser divisível por 5, ele tem que terminar com 0 ou... Sim. 2023 é divisível por 5, Isaac? Não, o Isaac está bem distraído lá para fora hoje. 2023 é divisível por 5? Não. Não. Por que não? É porque ele é ímpar? Não, porque ele termina com 3. Para ser divisível por 5, ele tem que terminar com 0 ou 5. 0 ou 5. Como o 3, ele terminou com 3, ele não é. 2020 é divisível por 5? Terminou com 0. Vinícius, qual vai ser o próximo ano nosso? Nós estamos em 2023. 2023 a gente sabe que não é divisível por 5. Qual é o próximo ano que vai ser divisível por 5? 2025. Muito bem. Certo? Divisibilidade por 6. Tem que ser números múltiplos comuns entre 2 e 3. Então, se ele for divisível por 2 e também for divisível por 3, ele é múltiplo de 6. 2023 é divisível por 6? É. 2023 é um número ímpar. Então, ele não vai ser divisível por 2, então não dá. Então, primeira coisa, para ser divisível por 6, ele tem que ser um número par, para poder ser dividido por 2. E depois eu tenho que ver se ele é divisível por 3. Como que eu faço mesmo para descobrir se é por 3? Eu somo todos os números. 2023. 2 mais 0. 2 mais 2. 4 mais 3. 7. 7 é um número que dá para dividir por 3? Não, né? Dá 2, sobra 1. Então não. Então já não é divisível mesmo. Tá bom? Agora, divisível por 0. Tem que terminar com o quê? Com 0. Divisível por 100. Tem que terminar com 2 0. Divisível por 1000. Tem que terminar com 3 0. E assim por diante. Tá bom? Na prática, agora vem um exercício aí. Observe os números a seguir e responda. Assim que seu professor solicitar, por quais números cada um pode ser dividido, seguindo os critérios de divisibilidade revisados nesta aula. O 18. Qual é o primeiro número que a gente sabe que dá para dividir o 18? Não. 2. Por que 2? Por que 2? Porque ele é par. Se ele é 18, ele é par, dá para dividir por 2. Agora vamos ver se dá para dividir por 3. Eu somo aqui, ó. 1 mais 8. Dá quantos? 9. Na tabuada do 3, tem alguém que dá a resposta 9? Tem. Então, ele é divisível também por 3. Opa! Aqui deu 9. 9 é divisível por 9 também? Sim ou não? Sim, 9 dividido por 9 dá 1. Então, o 18 dá para dividir por 2, por 3, por 9, por 5 dá? Não, porque ele não termina com 0 e nem com 1. E por 6? Será que ele dá para dividir por 6? Ele tem que ter na tabuada do 2 e do 3. Na tabuada... Não, desculpe, 2 e do 3, é isso mesmo. Na tabuada do 2, dá, né? Porque ele é divisível por 2. Ah, mas olha aqui, ó. Ele é divisível por 2 e por 3. Ah, então ele é divisível por 6 sim. Tá bom? É garantido. Se ele for divisível por 2 e por 3, ele dá para dividir por 6. Tem mais algum número, será? Acho que não, hein? Porque quando eu divido 18 por 2, dá 9. E quando divido 18 por 9, dá 2. Então nós achamos aqui. Ah, professor, mas não está na ordem crescente, não está bonitinho. Então vamos pôr na crescente. 2, o 3,
O 6 e o 9. E o 75? Vamos tentar dividir? 75 dá para dividir por 2? Não, por quê? Porque ele é ímpar. Muito bem. Então não dá por 2. Por 3, vamos tentar. 7 mais 5. Quantos que dá 7 mais 5? 12. Na tabuada do 3, tem o 12? Tem. 3 vezes 4 dá 12, né? Então ele dá para dividir por 3, sim. Então dá para dividir por 3. Quando eu divido por 3, vai dar 25. Olha lá. 75 dividido por 3. 3 vezes 2 dá 6. Sobrou 1. Abaixou 5. Quem vezes 3 dá 15? É o 5. Dá 15. Então ele pode ser divisível por... Ah, esqueci aqui, ó. E ele também é divisível por ele mesmo. Sem dizer que ele também pode ser divisível por 1. O Isaquinho tinha falado isso. Todo número é divisível por 1. E por ele mesmo. Então vamos lá. Aqui então também dá para dividir por 1. E a resposta final vai ser 75. Quando eu divido por 3 dá 25. Agora vamos tentar dividir por 4. Para ser divisível por 4, ele tem que ter os últimos dois números 0 ou múltiplo de 4. Mas ele é ímpar, então não dá para dividir por 4 também. Tá? O número ímpar não dá para dividir por número par. Por 5 dá para dividir? Sim ou não? Que sou nem Isaac. Dá para dividir por 5? Por que dá? Porque ele termina com... Não é porque ele é ímpar, não. Porque ele termina com... Para ser divisível por 5, tem que terminar com 5 ou 0. Dá para dividir por 6? Ah, tá, desculpa. 75 dividido por 5 dá quantos? 75 dividido por 5. 1 vezes 5 dá 5. 7 que tira 5, 2. Abaixou 5. 5 vezes 5, 25. Sobrou nada. Quantos que deu então? 15. Então se dá para dividir por 5, também dá para dividir por 15. Dá para dividir por 7? 7 vezes 10, 70. Mais 7 vezes 11, 77. Não. Dá para dividir por 9? Será que dá? 7 mais 5 dá 12. 12 dá para dividir por 9? Não, né? Dá 9 e sobra 3, então não deu. Qual outro número que vocês acham que dá para dividir? Por 10? Não, é par, não dá para dividir. Nossa Senhora. Então, olha lá, subindo a resposta aí que o tempo nosso está acabando. A 18 é divisível por 1, que é ele mesmo. Como é par, termina, dá para dividir por 2. Também dá para dividir por 3 e 9. E aí, dá para ser múltiplo de 6 também. A 75, dá para dividir por 1 e por ele mesmo, que seria 1 e o 75. Dá para dividir por 3 e por 5. E aí dá o 15 e o 25 também, que nem estava na resposta anterior. Como o tempo está curto, vamos lá. Essa era a lição de casa. Então vamos resolver. Atividade 2, portal da OBMEP. Olha, terça-feira tem OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática nas Escolas Públicas. Então, essa é uma pergunta que caiu lá naquela época. No quadro abaixo, marque X para as casas correspondentes aos divisores que estão na linha superior de cada número que está na coluna esquerda. Então lá, 264 dá para dividir por 2? Sim ou não? Não, por quê? Dá, porque ele é par. Terminou com 4, dá para dividir por 2. Então marca um X onde dá. 264 dá para dividir por 3? Vamos somar? 2 mais 6 mais 4. 2 mais 6? 8. 8 mais 4? 12. 12 é múltiplo de 3. Então dá para dividir por 3 sim. 264 dá para dividir por 5? Sim ou não? Não, por quê, Rafael? Porque ele é ímpar. Não, porque para ser divisível por 5 não é difícil. Tem que prestar atenção, turma.
Por ser divisível por 5, Isaac, tem que terminar com 0 ou... Com ele mesmo. Não. Ou com 4. Com 0 ou com 5. Para ser divisível por 5, tem que dividir por 0 ou por 5. É divisível por 6? É. Por que que é? Porque ele é divisível por 2 e também é divisível por 3. Ele é divisor comum. Então ele pode ser divisível pelos 2. É divisível por 9? Quando eu somei tudo aqui, deu quantos? 12. 12 dá para dividir por 9? Não. Então parou ali. 315. Isaac, é divisível por 2? É nada, rapaz. É ímpar. Como que vai ser divisível por 2? Tá difícil o sonão hoje, hein, Isaac? Então não é. Jamile, dá para dividir por 3? Vamos fazer aqui o processo. 3 mais 1 mais 5. Quanto que dá 3 mais 1? 4 mais 5. 9. 9 é múltiplo de 3? Tem na tabuada do 3 do 9? Tem. 3 vezes 3 dá 9. Então ele é múltiplo de 3? Sim ou não? Se tem na tabuada do 3, ele é múltiplo de 3. Então lá, deu aqui x. Dá para dividir por 5, Maria? Dá por quê, Maria? Por que dá para dividir por 5? Lembra da regra? Só de olhar aqui dá para a gente descobrir. Por que ele dá para dividir por 5? Eu sei. Isso, porque ele tem que terminar com 5 ou 0. Como ele terminou com 5, dá para dividir por 5. É divisível por 6? Não, né, Tayla? Por quê? Para ser dividido por 6 tem que ser dividido por 2 e por 3 também. 2 e 3. Por isso que ele não é por 6. Porque para ser por 6, ele tem que ser divisível comum entre 2 e 3. Rafael, dá para dividir por 9? Dá. Quando eu somei todo mundo aqui, deu 9. E 9 é múltiplo de 9. Então, esse número dá para dividir por 9. Antônio, 1461. Dá para dividir por 2? Não. Não, por quê? Não tem a condição. Porque o quê? Não tem número. Porque ele não é par. Por isso que ele não pode dividir por 2. Ele termina com 1, ele é ímpar. Não dá para dividir por 2. Dá para dividir por 3? Eu tenho que somar, né, Vinícius? Então vamos somar aqui. 1 mais 4 mais 6 mais 1. Quantos que dá 1 mais 4? 5. 5 mais 6? 11. 11 mais 1. 12. 12 dá para dividir por 3? Dá. Tem que estudar a tabuada, hein, turma? 12 dá para dividir por 3. Então quer dizer que esse número enorme aqui é divisível por 3. É divisível por 5, Vinícius? Não saiam ainda. É divisível por 5? Não. Por quê? Para ser divisível por 5, quem sabe me dizer por que é? Tem que terminar com 5 ou 0. Não é o caso. É divisível por 6? Não guarda o material ainda. Eu vou pedir para eles esperarem um pouco. Olha, abre o caderno. Você nem... Olha, Isaac, hoje está difícil, Isaac. Rapaz do céu. Tem que esquecer um pouco o ping-pong e começar a estudar matemática. Então, dá para dividir por 6? Não, porque para ser divisível por 6 tem que ser divisível por 2 e por 3. Dá para dividir por 9? Vamos ver. 12 dá para dividir por 9? Não, então não dá. Então ele é divisível somente por 3. A última agora. 3.258. Dá para dividir por 2? Sim ou não? Não. Sim, é par. Dá para dividir por 2. Tem que pensar antes de responder, turma. Eu gostaria que vocês assistissem a aula em casa de novo hoje. Tinha gente bocejando aqui, não prestou atenção. Tinha gente viajando na maionese. 3 mais 2 mais 5 mais 8. 3 mais 2? 5. 5 mais 5? 10 mais 8? 18. 18 é divisível por 3? Sim, é divisível por 3. Se ele é divisível por 2 e por 3, ele também dá para dividir por 6.
3.258. Isaac, vamos ver se você prestou atenção agora. 3.258. Dá para dividir por 5? Não, por quê? Porque ele Não é? Fala, Rafael. Porque não termina com 0. Isso, os dois acertaram. Ó, você está muito desatento hoje, rapaz. Dá para dividir por 9? Opa, 18 dá para dividir por 9. Se dá para dividir por 9, quer dizer que esse número inteiro aqui dá para dividir por 9 também. Olha lá, vamos ver a resposta com a letra bonitinha, ó. Viu? Então, muito bem. Eu vou mandar esse print para vocês depois para arrumar. Calma aí, não guarda o material ainda, não tenha pressa. Eu peço para outra pessoa esperar um pouquinho. E aplicando. 5 amigas ganharam um pacote de balas e começaram a dividir. Para Alice, uma para Alice, uma para Bia, uma para Carla, uma para Dani e outra para Esmeralda. Então uma bala para cada um, certo? Uma novamente para Alice, uma para Bia, uma para Carla, uma para Dani e uma para Esmeralda. E assim por diante, até que termine as 1786 aulas, certo? Então, aula não, balas. Ela tinha que ir dividindo uma por cada vez. Ó, vamos supor, tô dando a bala aqui. Uma. Só um minutinho, turminha, por favor. 1, 2, 3, 4, 5. Eu comecei de novo. 1, 2, 3, 4, 5. E aí ele quer saber o seguinte: qual das 5 meninas recebeu a última bala? Olha como que tem para fazer aqui, ó. Tem várias maneiras. Tem uma assim: Alice, Bia, Carla, Dani e Esmeralda. Você pode vir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai morrer fazendo isso aqui. Vai demorar muito. Ou você pode fazer 1786 vezes... Não, errou. Dividido por 5. O resto vai contar para mim quem pegou a última bala. Então vamos lá. Por favor, turminha que tá aí fora. 2 vezes 5, 10. Ah, não, dá para chegar mais perto. Ou 3. 3 vezes 5, 15. Sobrou 2. Abaixou 8. E se abaixou? Quem vezes 5 chega perto do 28 sem passar? 5. Muito bem. 28 menos 25. Sobrou 3. Abaixou 6. Se abaixou 6, eu tenho que resolver. Quem vezes 5 chega perto do 36 sem passar? 7. 7 vezes 5, 35. E sobrou uma bala. Quer dizer que todo mundo recebeu 357 balas. E quem recebeu a última foi a Alice. Certo? Então quem recebeu a última foi a Alice. Se você for fazer as divisões ali... Calma aí, deixa eu ver. A Alice recebeu uma bala, tá, assim, tá. Então lá, é a resposta A. Agora aqui, o que aprendemos hoje? Só finalizando a aula agora. Revisamos o critério de divisibilidade, de alguns números naturais. Aplicamos em situações problema o conhecimento de alguns critérios de divisibilidade para indicação da resposta. Aqui está as referências que usaram para criar o PowerPoint, que a gente usou hoje, que é o material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Lição de casa, preste bem atenção que eu vou falar. Eu vou mandar para vocês a lição de casa, o vídeo para assistir para se preparar para a prova da OBMEP de terça-feira. Então, terça-feira não tem aula de matemática. Eu não venho dar aula de matemática para vocês, vai ter o BIMEP. Na quarta-feira eu vou estar em uma reunião em Apiaí. Então, a lição de casa que eu vou mandar para vocês, o PowerPoint, é para quinta-feira. São 6 dias, dá tempo de todo mundo fazer. Tá bom? Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.